Olá, feras da Turma Leão. Vamos aqui novamente à literatura, ao estudo literário, brasileiro. Então, nós já vimos no último vídeo sobre o pré-modernismo, tá ok? Sobre como qual foi a transição dele do simbolismo para essa fase, nessa ruptura que a gente teve, com os modelos clássicos de arte e agora a tentativa de se criar um modelo nacional, tá ok? De criações próprias do nosso povo, a partir de então valorizando pessoas que eram excluídas, marginalizadas, pessoas que não tinham voz. E aí do pré-modernismo a gente avança para o modernismo, tá ok? O modernismo ele é dividido em 3 fases, então nós vamos analisar a primeira fase hoje. Nós vimos que o pré-modernismo ele iniciou lá no começo do século XX, foi até 1922, tá ok? Que aí o marco da fase modernista da arte brasileira foi com a Semana de Arte Moderna, tá ok? Que foi aquela tentativa de romper com tudo aquilo que vem da Europa e se criar uma forma artística própria do nosso país, tá ok? E aí foram tentativas inovadoras, propostas inovadoras, tá ok? Para mudar todo esse traçado que até então se existia, tá ok? Uma criação de artes com base nacional, tá ok? Olhando de forma crítica para tudo aquilo que tinha acontecido historicamente, tá ok? Tentar reforçar a nossa ideia de colonizados em relação aos colonizadores, tá ok? Desapegando-se de valores estrangeiros e criando uma identidade nacional, tá ok? E aí nós temos os movimentos Pau-Brasil e Antropofágico, tá? Ambos criados por Oswald de Andrade. E aí tentava-se o quê? Um nacionalismo crítico. Então, priorizando a língua, os nossos costumes, a nossa cultura, tá ok? Nossa arte era priorizada através desses movimentos, tá ok? Verde e Amarelo e Grupo da ANTA, eles foram criados por Plínio Salgado, tá? Então tinha o ufanismo, tá? E fascismo, contrário de Oswald, que Oswald era mais escrachado e ele já era mais contido, tá ok? Esse movimento, manifesto, da poesia para o Brasil foi o marco realmente dessa fase modernista, e rompendo-se, como eu já disse, com o passado cultural histórico, que visava a Europa como centro, como fonte de inspiração, tá ok? E a partir de então criar algo propriamente brasileiro, tá ok? No manifesto antropofágico, e aí o que ele faz? Ele faz referência, àquela parte indígena de você se alimentar do inimigo, que os índios eles se alimentam dos inimigos, alguém vai tentar invadir a tribo, Antropofagia é você se alimentar de outro homem, se alimentar do inimigo para você pegar a força daquele inimigo, tá ok? E esse movimento, manifesto antropofágico, ele fazia o quê? Tentava engolir o inimigo de maneira que a gente ganhasse força e não perdesse, as nossas características de povo, tá ok? E esse período, Semana de Arte Moderna, que iniciou em 1922, que teve, suas exposições em 1922, com todo esse cenário político e social que estava ocorrendo, nesse período de guerra e tudo mais. E aí a gente tem, como eu disse lá no pré-modernismo, a ascensão, da política do café com leite, que tinha como foco Minas e São Paulo. Então, se a gente prestar atenção, todos os artistas eles estavam ali, naquele meio, tá ok? E a gente tem, essa política café com leite com a burguesia industrial, tá ok? Então, a gente tinha o café com leite em Minas com a parte industrial em São Paulo. Daí estavam os focos, Então, toda a produção artística, ela reflete aquilo que a população está vivenciando. E aí, tendo em foco essas duas áreas, é aquelas que vão ficar
em evidência, tá ok? E aí a gente tem também trazendo, né, como o Brasil estava em expansão naquele momento, muito povo europeu, né, muitas pessoas estrangeiras vindo para o Brasil para tentar se fincar aqui, né, período de guerra, as pessoas fugindo de lá e tudo mais para vir para cá, para se firmar aqui no Brasil. Então também isso tudo influenciou todo esse cenário artístico que estava em produção naquele momento, tá ok? E aí, diante de tudo isso, a gente tem o modernismo, tá? Então, alguns artistas insatisfeitos com todo esse cenário, né, de desvalorização da nossa cultura, eles criaram um padrão, né, que tentasse romper com todo aquele classicismo, desde o parnasianismo, o simbolismo, chegando até um momento em que mudaria todo o cenário artístico de produção, tá ok? Que aí deveria ter as cores, né, toda a característica brasileira, tá ok? E aí essa Semana de Arte Moderna durou 3 dias, foi lá no Teatro Municipal de São Paulo, e aí a gente teve escritores, cantores, pintores, todos eles voltados para a arte em relação a essas mudanças que estavam ocorrendo, tá ok? Então tivemos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, tá ok? Tarsila do Amaral, que é aquela pintora do Abaporô, que tem aquele pezão, que fazia parte do Manifesto Antropofágico e tudo mais. A gente tem, né, pinturas de Cavalcante, por aí vai. São nomes expressivos, né, que hoje em dia tem uma importância, que estiveram presentes naquela Semana de Arte Moderna, tá ok? Diante disso houve, né, não houve aprovação dessa elite, né, porque via que isso teria força, ia romper com toda essa elite cultural, política e econômica que existia, né, seria a tentativa de tentar enfraquecê-los, e isso desagradou, né, então a gente percebe que houve muitos embates, né, de poderosos contra as pessoas, os artistas, tá? As características, né? Como se tentava criar uma identidade nacional, né? Foi chamada de geração heróica, tá ok? Porque esses modernistas, eles tinham essa tarefa, eles tinham essa ideia de substituir toda uma arte já consolidada de séculos para se criar uma arte inovadora que a gente tem, né, início do século XX, até hoje a gente tem essa mudança artística dos poetas contemporâneos, eles partem desse princípio, né, de se criar uma arte inovadora e tudo mais. Então, realmente conseguiu fazer essa ruptura. Claro, é evidente que um estilo literário ele é influenciado por outro, por mais que se diga que não, você recebe influência do seu meio, de tudo aquilo que você vive, tá ok? Então, queria ter um senso de contemporaneidade, romper com o passado e fincar raízes começar a fincar raízes só no presente. Liberdade de expressão, ou seja, as pessoas deveriam ter sua própria expressividade, olhando apenas para aquilo que ela desejar. Então, se libertar de todas as amarras passadas e criar novas formas de visões, tá ok? A linguagem já não era aquela linguagem rebuscada, já era algo mais livre, mais solto, mais independente, mais próximo de uma conversa, né? Então, rompia com aquilo que deveria ser somente a gramática tradicional e criar algo que realmente falante efetivasse, tá ok? Os temas eram bem próximos de pessoas comuns, né? Agora, o que estava em foco não era mais uma pessoa rica, uma pessoa influente. Era um sertanejo, era uma pessoa que mora no interior, era uma pessoa que era vista como uma parte da sociedade. Essa pessoa que deveria ter a voz agora nas produções artísticas, tá ok? Era foco também na nossa pátria, nas belezas naturais, nas belezas feitas aqui, enfim, tudo aquilo que vem da nossa pátria, tá ok? A gente tem a utilização de reverências, então, tanto na música quanto
quanto em produções de artes plásticas, era uma irreverência, algo que reproduzia de fato como o brasileiro era, né? Até hoje a gente vê que o brasileiro é irreverente e tudo mais, tá ok? A gente tem o engajamento político-social, então as pessoas eram antenadas, né? Um poeta, um artista, um cantor, um músico, um dançarino, um artista plástico, ele é antenado com o que está acontecendo à sua volta e isso reflete na sua produção artística, tá ok? E aí a gente tem novas estruturas, né? Poema peada, poema minuto, a quebra daquela estrutura melódica e rítmica de um poema. Então, às vezes, a gente tem poema que não tem mais métrica nenhuma, é um poema que é feito uma letrinha só, poema concreto, que você visualiza as imagens e consegue tirar dali e fazer sentido, tá ok? Então, isso tudo foi rompido. A gente tinha o parnasianismo, foi um estilo anterior que se preocupava muito ali, né? O poeta era considerado algum produtor ali, como se fosse um operário ali que trabalha para produzir uma pedra preciosa. Então, ele lapida, ele pensa bem. E com isso, não. Vou escrever o que eu quero, sem pensar, sem me preocupar muito com a arrumação daquele poema, mas que se faça sentido, tá ok? E aí, a gente mudou o quê? Mudou-se, né? Tanto que a gente não tem muitas, nessa primeira fase, a gente não tem muitas obras em prosa, a gente tem mais em poesia, porque são formas diretas de você estabelecer passar o seu recado, tá ok? Então, a primeira fase modernista, a gente conclui agora, e os próximos vídeos a gente irá tratar dessas outras fases, tá ok?